sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Márcia Cristina. Vou ficar aqui juntinho com vocês na aula de matemática, né? Como eu gosto de dizer, quem sempre está nos acompanhando por aqui, Márcia, né? Porque matemática com a professora Márcia, gente, fica fácil, não é? Pois é. E o tema da nossa aula de hoje, eu tenho certeza que vocês gostam muito, tá? Olha só. Nós temos aqui, representação decimal e valor monetário. Quando fala de money, né, minha gente? Quem não gosta? Pois é, porque eu tenho certeza que aqui, juntinho comigo, nós temos também a nossa querida intérprete de Libras, a nossa Karen, certo? Fazendo essa aula muito mais inclusiva. Eu tenho certeza que Karen também, como eu, gosto também, assim, desse sistema monetário. E aí você, que está aí sentadinho, nos acompanhando, sentado em pé, não importa. Tenho certeza que você gosta, não é? Pois é, minha gente. Aí hoje aqui eu já comecei, aí eu trouxe várias coisas para a gente aqui na mesa, certo? Já que nós vamos, como eu sempre digo para vocês, matemática é isso, é tudo junto e misturado. A gente vê tudo ao mesmo tempo, mas seguindo aquela ordem, a gente com aquela lógica que é o da matemática, e fica muito mais fácil quando nós compreendemos. Porque se você compreender, não tem para ninguém. E a gente está aqui para isso, não é verdade? Bem, aqui como a gente está falando de sistema monetário, né, valor monetário, eu trouxe o que para representar isso? O nosso dinheiro, né? Então eu trouxe aqui, a moedinha de R$1. Eu trouxe aqui todos esses valores, fora o R$1, eles estão agrupados formando um real. Então, a gente vê o quê? Que nós estamos vendo que o real ele pode ter várias representatividades, né? Representações. Então, nós temos aqui, duas moedinhas de 50 centavos que formam um real. Eu tenho aqui, 4 moedinhas de 25 centavos, que formam o que elas juntas? Forma um real. E eu tenho 10 moedinhas de 10 centavos, que também forma um real. Então, nós vamos compreender o que é que tem a ver o nosso valor monetário com o nosso valor decimal. E quando a gente fala de decimal, a gente já compreende que quando a gente está trabalhando com números decimais, são números menores do que o inteiro. Por isso que eu trouxe aqui as nossas moedas. E tudo que é menor do que o inteiro, a gente pode fracionar. Lembra de fração? A gente pode escrever em forma de números decimais. Lembra daquele número que a gente coloca a vírgula? Pois é, então é isso que eu estou querendo fazer essa ponte com vocês. Já lembrando, então, o que é que a gente vai fazer? Eu trouxe aqui, os nossos círculos de fração, né? Esse aqui, como está inteirinho, eu represento o quê? Que o inteiro, se eu estou falando de valor monetário, eu posso representar aqui que o meu inteiro, neste caso, está sendo representado pela moedinha de R$1. Então, aqui eu tenho o meu inteiro, certo? Bem, sabendo como representar o meu inteiro, qual seria dessas representações na moeda que eu vou aqui dividi-las, que juntas ela vai formar um real? Quais são dessas moedas? Será que são as duas de 50 centavos? Será que são as 4 de 25 centavos? Ou as 10 de 10 centavos? O que é que vocês me dizem? Quais são essas moedas que eu vou colocar uma em cada círculo de fração desse, que vai representar 1/4. Se eu tenho 1/4, significa que o meu real, já que eu estou falando em valor monetário, que o meu real está dividido em 4 partes. E então, minha gente, qual é a moeda que eu vou colocar aqui em cima da minha fração para que ele forme um real? Pensa aí, será que é de 50 centavos? Será que é de 25 ou se é de 10 centavos? Já pensou? Vamos conferir a tua resposta com o que eu vou mostrar aqui. Então, olha só, se eu tenho aqui o círculo de fração e ele está dividido em 4 partes, qual é a moeda? Quais são as moedas que eu trouxe aqui que eu posso colocar em cima de cada pedacinho desse da nossa fração
Muito bem, então eu tenho aqui, ó, 25 centavos. Isso mostra aqui, se eu colocar 25 centavos aqui, mais 25 centavos aqui, mais 25 centavos aqui, mais 25 centavos aqui, eu formei o quê? R$1, que era o meu inteiro. Então, isso significa dizer que cada pedacinho, se o meu inteiro está dividido em 4 pedaços, 25 centavos equivale a 1/4 do real, certo, minha gente? Então, ó, se eu pego aqui 25 centavos, eu pego 1/4 do real. Uma moeda dessas 4, se eu pego uma, 1/4. Compreendido até aí? Tá muito fácil, né? Aí, ó, eu vou deixá-la aqui e vou mostrar para vocês agora que o meu inteiro, ele está dividido agora em 2 partes. Então, cada pedacinho dessa fração, ou seja, se eu virar aqui para vocês visualizarem melhor, esse pedaço aqui do meu círculo é 1/2 da minha fração. Aí, novamente, a mesma pergunta. Qual dessas moedinhas aqui que eu vou dividir, sabendo que esse meu inteiro está fazendo referência ao meu real? Se ele está dividido em 2 partes, qual é a moeda dessas que estão aqui que eu vou dividi-las em 2 partes para dar R$1, pessoal? E aí, muito fácil, né, gente? Está na cara que são as minhas moedinhas de 50 centavos. Então, eu chego aqui, ó, uma moedinha de 50 centavos aqui e uma moedinha de 50 centavos aqui. Isso quer dizer que eu dividi o meu real ao meio, por isso que a fração é 1/2, em 2 partes. O meio sempre são em 2 partes, tá, minha gente? Por isso que vem na fração, ó, o número 2 aqui embaixo. Se eu pego somente uma de 50 centavos, eu estou pegando 1/2. Se eu pego 2 de 50 centavos, isso aqui vai estar juntos, eu formei R$1. Então, isso significa dizer que 1/2 do real é 50 centavos, que eu precisei de 2 moedas, ó, parti o meu real no meio e representei os meus 50 centavos. E para a gente fechar na fração, olha como fica fácil. Aqui, já que o meu inteiro é R$1, eu agora peguei a fração e dividi ela em 10 partes. Para eu entender, para eu compreender que o meu real, quando eu quero dividir em partes menores, ele pode ser representado com essas moedas menores do que R$1. E aí, minha gente, tá bem na cara, né? Que eu vou pegar, ó, os 10 centavos. Se o meu real, se o meu inteiro, que é o real, está dividido em 10 partes, cada partezinha dessa que eu tenho aqui, eu formei 1/10, correto? Então, aqui, ó, se eu pegar uma parte dessa aqui do meu real, eu peguei 1/10 do real, tá certo? Compreendido? Então, aqui eu tinha o inteiro, que era o real. O real pode ser dividido em 2 partes, então ficou 2 moedinhas de 50 centavos, cada um com o meio. Eu posso dividir o meu real em 4 partes, aí fica as moedinhas de 25 centavos, cada parte dessa é 1/4. E aqui, ó, eu dividi o meu real em 10 partes, cada parte dessa corresponde a 1/10 do real. Compreendido? Aí você pode dizer, professora, mas nós temos valor monetário e também temos a representação decimal. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, ela pode ter a representação decimal, a decimal e a fracionária, já que eu formei aqui em forma de fração. Então, vamos lá, vamos relembrar? Olha só como fica fácil agora. Vamos lá. Se eu tenho aqui R$1, então eu posso dizer que esse real, se eu for trabalhar em forma de fração, eu posso dizer que esse meu real aqui, ele está inteiro, eu tenho um inteiro. É a mesma coisa de eu chegar e colocar o 1 assim. Então, esse 1 é um inteiro, é o 1 do número natural que vocês estão acostumados a ver em todos os lugares. Eu tenho aqui um inteiro. E se for em forma de fração, ó, ok? Aí eu posso também
pegar este real aqui e eu representar em forma decimal, não posso? Aí, ó, eu teria que colocar o 1, né, que é a parte inteira, o 1. Quando eu estou representando em número decimal, como eu não tenho moedas, como eu não tenho um número menor do que o real nesse exemplo, então eu escrevo assim, não é, minha gente? O meu real não é escrito assim, ó, o 1,00. Esse número que fica após a vírgula é a parte menor que o real. Mas como o meu real aqui, ele não tem parte decimal, então eu completei com os 2 zeros. Compreendido até aí? Aí, ó, vamos representar agora o meu 50 centavos em forma de número decimal. Em forma de número decimal e em forma também de fração. Nós estamos vendo os dois aqui. Olha só, pessoal, o que eu vou fazer agora? A gente já viu que eu peguei o real e dividi o real em 2 partes. Se eu dividir o real em 2 partes, eu dividi o real em 1/2, que já estava aqui, né? Então, olha só, em 2 partes, dividi o meu real em 1/2. Como é que eu faço a leitura? Isso que eu estou dizendo para vocês. Então, olha só, 1/2. 1/2. O 2 embaixo aqui nesta fração é que está significando que o meu inteiro foi dividido em 2 partes. Ele foi dividido ao meio. O 2 embaixo da fração, no denominador, a gente sempre lê meio, tá? Apesar de ser o 2, mas a gente lê meio. Então, se eu peguei uma de 50 centavos, eu peguei uma de 2, ou seja, 1/2 do real. Aí entrou o nosso número decimal. Como é que eu vou escrever esses 50 centavos em número decimal? Lembrando que o número decimal é esse que a gente escreve com a vírgula. Então, vamos lá, minha gente. Ó, se não tem parte inteira, eu coloco o 0, porque os 50 centavos, só uma moedinha desta, é menor do que o real, não é? Então, como é menor do que o real e eu quero representar só a partezinha de 50 centavos, não tem um real, então, ó, 0, a vírgula, e olha só o 5 que fica no décimo, e aqui, ó, o 0 centésimo, tá bom? Então, eu estou representando este número aqui, os 50 centavos, no formato de número. Opa, vou botar mais para cá para vocês visualizarem, em formato de número decimal. Então, ó, eu não tive a parte inteira, aí eu coloco o 0 para ficar na parte inteira, a vírgula, e o 50 significa que eu peguei 50 a metade de um real, 50 centavos, correto? Então, já feito esse, nós já estamos aqui com os 50 centavos, vou botá-lo para cá e vamos trabalhar com o outro agora. Esse aqui, no meio, já vimos. Deixa eu deixar aqui montadinho para vocês visualizarem. E agora nós estamos trabalhando, ó, com 1/4, né? Se eu pegar aqui, ó, uma moedinha de 25 centavos, onde o meu real foi dividido em 4, eu tenho o quê, minha gente? Eu tenho 1/4. Como é que eu leio? Olha, a escrita de 1/4 está aqui, ó, 1/4, tá bom? E agora, professora Márcia, como é que eu vou representar no nosso número decimal a minha moedinha de 25 centavos, não é? Então, o que é que vocês acham, minha gente? Como é que a gente vai escrever essa moedinha de 25 centavos? Não tem, mais uma vez, ó, não tem parte inteira, eu coloco o 0, coloco a vírgula, o 2 que vai estar no décimo e o 5 que vai estar no centésimo. É como se eu tivesse pego aqui, ó, 25. Se fosse trabalhar com um centavo, seria as 25 de um centavo, né? Mas aqui eu juntei tudo e fiz os 25 centavos, ou seja, 25 do meu total, que poderia ser 100%, tá tudo aí junto, né? E aí, ó, 25 centavos se escreve assim. E pra gente fechar, aquelas moedinhas, ó, de 1 décimo,
que agora fica fácil, né, gente? Quem já aprendeu a representar todos esses, o de 1/10 não vai ser diferente. 1/10, ó, 1 de 10, ou seja, eu vou pegar uma moedinha das 10 que eu estava dividindo o meu real. E como é que eu escrevo 1/10, gente? E aí, já querem arriscar? Fica fácil, não é? Aí, ó, eu vou colocar novamente o 0, porque uma moedinha dessa é menor do que o real. Como não tem parte inteira, eu coloco o 0, coloco a vírgula, ó, décimo, o 10 vai ficar no décimo, e eu posso completar aqui, ó, com o 0. Opa, tirar daqui não, que a gente já está montando. Vamos tirar daqui. Pronto. E eu escrevi a minha representação decimal. Então, tanto faz, ó, é 1/10 aqui, porque ele está no décimo. O número depois da vírgula é décimo, por isso que ele é 1/10. Posso ter a representação na fração 1/10 e posso ter a representação no meu valor monetário. Correto? Compreendido isso? Aí vamos explanar mais um pouquinho para a gente fechar. E onde diz aqui, ó, que o meu real, ele também pode ser dividido em moedinhas de 1 centavo. São 100 moedinhas de 1 centavo para representar um real. E se eu pegar aqui, ó, se eu pegar 50 moedinhas, é 50 de 100, é os meus 50 centésimos. Se você ver aqui, ó, 50 centavos pode ser também dito como 50 centésimos. Eu peguei, ó, 50 moedas de 100 ou 50 centésimos, que eu posso representar em forma de fração assim, ó, 50 de 100, 50 centésimos, e no meu número decimal, ele é escrito como a gente já viu antes. Continuando, eu tenho aqui, ó, vamos representar os valores escritos em valores decimais. Olha lá, se você vai comprar um biscoito, chegou no supermercado e tem aí 75 centavos é o biscoito. Qual é a minha representação? Lembrando que 75 centavos é menor que um real. Aí, ó, não pode ser esse 7 que está aqui no inteiro, não pode ser 75 que eu não tenho parte inteira, só pode ser a letra B de bola, não é 75 centavos. A mesma coisa eu posso fazer na pipoca. Se você vai chegar na pipoca, comprar e ela custa 95 centavos. 95 centavos é menor que um real. Já liga a seta aí para dizer que se é menor do que o real, eu não tenho parte inteira. Então, eu já descarto a letra B e a letra C, porque 95 centavos é o 0,95. E continuando, agora, como a gente já tinha mostrado, para formar um real, eu preciso de quantas moedas de 50 centavos que nós vimos aqui? E 50 centavos equivale a 1/2 do real, porque o real foi dividido ao meio, 2 moedinhas apenas. Então, isso significa que a resposta aí são 2 moedas de 50 centavos. E para a gente fechar aí, ó, Ana comprou algodão doce e recebeu 50 centavos de troco. Vamos representar o troco que Ana recebeu na reta numérica. Eu tenho uma reta numérica, lembrando que 50 centavos é igual a 1/2 do real. Se eu tenho uma reta numérica, onde o começo da minha reta é 0 centavos, e eu terminei aqui, ó, a minha reta com 1 real, e aí, minha gente, se eu quero representar 50 centavos, lembrando que é o meio, e aí, na minha reta, o meio aqui, que é 50 centavos, é o meio de 1 real, é a letra A letra B ou a letra C? O que é que vocês me dizem se eu vou procurar o quê? 1/2 do real. 1/2 do real significa que a resposta aqui é a letra B, ó. Representei em forma decimal e ainda mostrei em forma de fração para vocês. Bem, minha gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido as coisas e, ó, um cheiro grande no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!